Nós percorremos um caminho longo até aqui. Começamos na Rua 12, no loteamento Sol Nascente, município de Aquiraz, no Ceará. Era uma noite de sábado, que deveria ser apenas o fim de um dia comum para a contadora Caiane Bezerra Lima, de 35 anos. Ouvimos o relato de um latrocínio brutal, de um marido amarrado e de uma esposa morta por assaltantes que pareciam ter surgido do nada. Ao longo desta temporada, essa farsa foi desmantelada peça por peça. Acompanhamos Luciano Moura, tio de Caiane, desconfiar do luto fingido do marido que as câmeras de segurança ajudaram a desmascarar. Narramos como os investigadores mapearam o rastro digital deixado por um Fiat Uno branco, o carro usado pelos criminosos. Mostramos os erros dos criminosos com a ativação do celular roubado e fomos testemunhas da prova definitiva. Um encontro silencioso de 11 minutos no estacionamento de um shopping, selado pelo sinal de um capô aberto. Esse encontro diante das câmeras revelou a verdade. Leonardo Nascimento Chaves, o viúvo, não era sobrevivente de uma tragédia. Ele era o arquiteto de um feminicídio encomendado. Toda essa reviravolta só foi possível graças ao trabalho de excelência do delegado Ricardo Savold e dos inspetores da Delegacia Metropolitana de Aquiraz. O grupo, com sua perspicácia, recusou a aceitar a versão simplista do crime e revelou a engenharia do feminicídio. Oi, sou Emerson Rodrigues, editor de segurança do Diário do Nordeste, e esta é a terceira temporada de Sigilo Quebrado, Sol Nascente, Caso Caiane. Episódio 5, O Tribunal do Júri. Este é um conteúdo seriado. Se você não ouviu os episódios anteriores, aconselho que volte e escute os episódios de 1 a 4. Por 4 episódios, deixei que os fatos e as vozes da investigação falassem mais alto. Espero ter conseguido. Mas hoje, assumo o meu lugar como seu guia para entender o que podemos esperar da justiça para Leonardo Chaves e seus cúmplices. Estamos diante do ato final, o Tribunal do Júri. Leonardo Chaves e Adriano Ribeiro vão a júri popular, mas a data do julgamento ainda não foi marcada. Para falar a verdade, o crime tem 2 anos e 6 meses, mas Adriano foi preso 2 dias depois do crime e Leonardo cerca de 10 dias depois da morte de Caiane. De lá para cá, o caso passou por várias fases. Após a conclusão do inquérito policial, com o indiciamento de Leonardo, Adriano e também do amigo de Leonardo, Felipe Azevedo, o caso foi para o Ministério Público analisar. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes imputados aos adultos. O processo contra ele tramita separadamente. Vamos falar disso mais na frente. Já na fase processual, o promotor Aníbal Ferreira denunciou Leonardo, Adriano e Felipe pelo homicídio qualificado de Caiane. A denúncia foi aceita e eles viraram réus. Como já dissemos no episódio 4, e ainda explicaremos com mais detalhes neste episódio, Felipe foi impronunciado e não responderá perante ao júri. Leonardo e Adriano não sentarão na frente dos 7 jurados para responder somente pela morte de Caiane. A engenharia criminosa que eles montaram, segundo a acusação, gerou uma lista extensa de infrações,
que servem para traduzir a frieza e a crueldade do plano. O advogado Jader Aldrin, assistente de acusação, detalha as qualificadoras do homicídio que o conselho de sentença, formado por cidadãos comuns, terá que julgar. Eu faço aqui a leitura do dispositivo da pronúncia, para ficar muito claro aqui para o ouvinte, muito transparente, que diz o seguinte: isto posto, provada a materialidade do delito e sendo suficiente os indícios de autoria, julgo parcialmente precedente a denúncia para pronunciar, mandar a júri popular, Leonardo Nascimento Chaves e Adriano Ribeiro, pela prática do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, motivo torpe. E aí eu vou falar as qualificadoras e vou explicar. A torpeza nesse processo, ela está qualificada pela motivação do crime. A motivação do crime seria: Leonardo arquitetou a morte de Caiane, Adriano executou a morte de Caiane com interesses espúrios financeiros, quer seja no valor do seguro, quer seja no valor dos bens que foram subtraídos daquela residência. Está aí posta a torpeza. Além da torpeza financeira, o modus operandi da execução garante outras qualificadoras severas. Leonardo teria arquitetado a morte para lucrar. Adriano participado da execução por dinheiro. Mas há outros agravantes ainda mais brutais. A Caiane demorou para morrer. A Caiane lutou para tentar sobreviver. E ela foi cruelmente morta. Por isso a qualificadora do meu cruel. Responde Leonardo como mandante, planejador. Responde Adriano como executor da tarefa. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Caiane não teve defesa. Eram 3 homens dentro daquela residência para ceifar a vida dela. Porque o Leonardo se inclui nisso. Ele estava assistindo. Há trechos no depoimento em que se é falado que ele deu um sinal de ok quando tinham finalizado a morte da Caiane. Então, também responderão por essa qualificadora. E a 6, o inciso 6, que é contra a mulher em razão do sexo feminino. Aí a qualificadora do feminicídio. Se fosse nos dias atuais, seria na lei própria, que a pena é ainda maior, tá? A nova lei a que o advogado se refere faz parte do pacote antifeminicídio, aprovado ano passado. A pena atual para feminicídio no Brasil, após a Lei 14.994/2024, é de 20 a 40 anos de reclusão, tornando um crime autônomo e com maior pena do Código Penal, substituindo a antiga pena de 12 a 30 anos de homicídio qualificado com agravantes. Como o crime foi praticado em 2023, a nova lei não pode ser usada nesse júri. Na legislação brasileira, a lei não pode retroagir para prejudicar os réus como para o aumento de penas. Ela só pode ser usada em caso de benefícios. A lista dos crimes atribuídos a Adriano e Leonardo não para por aí. Eles também vão responder por furto qualificado, pelos objetos levados para simular o assalto, fraude processual e aliciamento de menor. Mas para chegar até aqui, esse processo passou por várias fases, como eu já disse. O Jader Aldrin vai explicar todas essas fases. Doutor, com relação ao depois que o Leonardo foi preso, aí houve o processo continuou, a polícia juntou mais provas, a instrução aconteceu, as testemunhas foram ouvidas, os réus foram ouvidos e houve a sentença de pronúncia, né? E aí o Leonardo recorre, é negado esse pedido. Ele recorreu na instância superior. Eu queria que você explicasse como é que esse trâmite, até que finalmente o caso fosse considerado nessa fase transitado e julgado e ele possa finalmente enfrentar o conselho de sentença. O júri, o Instituto do Tribunal do Júri, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, ela é considerada a fase de admissibilidade, onde o juiz analisará todos os meios de provas que foram produzidos dentro do processo
e se convencendo da materialidade e dos indícios, ele irá pronunciar o réu aí a júri popular. Veja bem, essa fase não exige do juiz, do Estado, muita prova. O que preceitua o artigo? Indícios mínimos de autoria. Basta que o juiz se convença de que há esses indícios mínimos de autoria para ele fazer a decisão de pronúncia. E foi o que o juiz se convenceu. E, na minha opinião, tem mais do que indícios mínimos. Tem indícios suficientes da participação do Leonardo. O que foi produzido na fase da persecução penal, ela é clara. A prova está toda posta. Inclusive, nós iremos complementar essa prova no plenário do júri apenas com a autiva de testemunhas que vão reviver um pouco o caso, trazer um pouco o caso ali para os jurados, para a gente também não ficar só apenas trabalhando com a prova que já tem nos autos. Nós podemos trabalhar com toda a prova nos autos, exibir através de PowerPoints, que é o que eu sempre faço nos júris, mas nós vamos trazer essas testemunhas. Então, desta decisão de admissibilidade de pronúncia, caberá para a defesa técnica o recurso em sentido estrito, direcionado ao Tribunal de Justiça. O recurso em sentido estrito, ele vai servir, nesse caso do Leonardo e do Adriano, que as defesas sustentaram, para dizer que os indícios não estão suficientes. Seria mais ou menos isso, que o 413 do Código de Processo Penal foi violado porque não há indícios suficientes da autoria. Ou também para que haja o decote de qualificadoras, que as qualificadoras do processo elas sejam retiradas. Nesse caso, para o Leonardo e para o Adriano, nada disso foi aceito, porque os indícios mínimos estão postos e as qualificadoras são as qualificadoras inerentes ao caso. Enquanto aguardam a marcação do júri, temos outra frente nesse caso, na qual enfrentamos uma das questões mais controversas: o destino do terceiro executor, o adolescente de 16 anos. Pela lei brasileira, ele responde por ato infracional análogo ao crime de feminicídio, e a pena, melhor dizendo, a medida socioeducativa imposta a ele é drasticamente diferente. Ele teria sido envolvido no caso após um convite de Adriano. A advogada Fernanda Cavalcante, que também atua na assistência da acusação, explica como ele foi cooptado por Adriano. O Adriano, ele conhecia o menor de idade porque ele tinha um relacionamento com a mãe desse menor, né? Até onde a gente sabe, um relacionamento casual, porque ele tinha tipo uma namorada, uma esposa, não sei bem. Ele tinha outro relacionamento, então ele tinha um relacionamento casual com a mãe desse menor. Conheceu esse menor através, obviamente, dessa moça, e ele já sabia que o menor era uma pessoa que dava trabalho, que era envolvido com drogas, né? Inclusive, um irmão dele, né, outro filho dessa senhora, já tinha sido assassinado por questões de envolvimento com facções criminosas. Então, creio eu que ele achou que ali seria uma pessoa que ele conseguiria manipular. Menor esse, à época, com 15 anos, né? Então, assim, saindo, já ali da fase de criança, já estava na adolescência e já tinha esse envolvimento com drogas. Então, ele recrutou esse menor. Os adultos que o envolveram na trama criminosa responderão por corrupção de adolescente, e o próprio adolescente respondeu na medida que o Estatuto da Criança e o Adolescente prevê. Aqui, Jader Aldrin novamente. Emerson, o processo de menor, ele corre em segredo de justiça, né? Bem você sabe, envolve menor, segredo de justiça. Então, eu não posso trazer para você a certeza de que já houve a condenação, já está em cumprimento de medida socioeducativa. Parece piada, mas é isso que o ouvinte está escutando. O menor matou, roubou, fez toda essa tragédia na vida de uma pessoa, irá cumprir medida socioeducativa. Porém, pela experiência aqui de advogado, técnico que sou, acredito que sim, o processo para o menor, ele tem um rito de celeridade maior, a lei obriga a fazer isso,
Ele não tinha advogado, até onde eu sei, estava pela Defensoria Pública, então provavelmente sim. E a pena máxima que esse menor pode pegar no Brasil hoje é de 3 anos. A medida máxima, a medida mais gravosa que existe para um menor, se ele esquartejar hoje uma pessoa, é de 3 anos. Depois de 3 anos ele é liberto. Mesmo que ele estivesse perto da maioridade, é insignificante. Menor de 18 anos do Brasil cumpre pena máxima em 3 anos. Então acredito que sim. E já deve estar próximo de sair, se é que já não saiu. Fernanda Cavalcante confirma que o adolescente foi sentenciado ainda em 2023. O contraste é gritante. Enquanto Leonardo e Adriano aguardam o júri, o jovem que participou do plano poderá estar em liberdade condicional em breve. Ele já respondeu o ato infracional, né? Inclusive é um processo que ele tem que ser finalizado rapidamente, rápido, né? Então, à época, ele foi, entre aspas, né, condenado, né? Porque a gente nem diz condenado. A pena máxima, né? Que são 3 anos. A medida, né? Medida, né? Socioeducativa. Então, ele foi condenado em 2023 ainda. Então, em 2026, ele vai estar dentro do convívio da sociedade, né? Vai sair com a ficha limpa, né? Apesar de ter cometido um crime desse, que até são enaltecidos, né? Dentro de onde eles, né? Onde eles, no centro, né? Socioeducativos, né? Então, infelizmente, do menor, o que a gente consegue, pela nossa lei, né? Que até hoje, né? Ainda está em vigor, é isso. Leonardo e Adriano continuam presos aguardando a data do julgamento. Leonardo tentou sair e responder em liberdade por algumas vezes, mas não conseguiu. Todos os pedidos foram negados nas 3 instâncias do Poder Judiciário. Mas, enquanto aguardava preso o julgamento, um fato inusitado aconteceu envolvendo Leonardo. No dia 23 de janeiro deste ano, a Justiça Estadual acatou um pedido da direção de um presídio no Ceará e liberou a saída de 4 presos para irem ao evento Sana 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O evento ocorreu no sábado, dia 25 de janeiro. Um desses presos era Leonardo Nascimento Chaves. A decisão logo chegou ao conhecimento dos advogados assistentes da acusação que acionaram o Ministério Público. Que nós tomamos assim um susto e ficamos bem apavorados que houve uma decisão, né, proferida à época pelo juiz corregedor, autorizando a ida dele de mais 3 presos, um até acusado de crime sexual contra criança, para ir para o evento Sana, né, ali no centro de convenções, onde a gente sabe que é um evento familiar, onde tem muita criança, né, o pessoal que vai de cosplay ali, adolescentes, jovens, pessoas adultas, mas que é um ambiente extremamente familiar, que por ele ter um bom comportamento, ele teria sido beneficiado, ele e esses outros 3 presos, para participar do Sana. Então essa informação chegou, né, nós acionamos, na figura também do Ministério Público, né, acionou a Justiça, né, e graças a Deus conseguimos revogar essa prisão, revogar esse benefício, né, essa ida dele a esse evento, que a gente entende que não teria o menor sentido você estar expondo pessoas, né, até ali presidiários armados, né, na realidade os policiais penais armados fazendo a proteção, enquanto a família está chorando, né, as famílias estão chorando, esses caras participar de um evento que a gente não entende como ressocialização em nada se fosse assim, está indo trabalhar, está indo, né, o cara vai para um evento Sana, o que é que isso contribui numa ressocialização, né? A gente ficou bastante assustados, né, com essa decisão, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter a tempo e isso foi abortado. Passado o susto, a expectativa agora é pela marcação da data do júri. O Sigilo Quebrado solicitou entrevista com o representante do Ministério Público que está atuando no caso, mas por meio da assessoria de comunicação nos informaram que não havia ninguém para dar entrevista. O
O promotor que atuou em todo o caso não está mais na comarca de Aquiraz. O que o substituiu e participará do júri não quis dar entrevista. A advogada Fernanda Cavalcante está otimista com a marcação do júri. Então, nós acreditamos que será a pauta para o primeiro semestre de 2026. Creio eu que dá certo ser até um dos primeiros júris, né? Quando começar a pauta de 2026. A família de Caiane também acredita que o júri aconteça logo. Aqui a irmã mais nova, Brenda Bezerra. A gente espera que o julgamento saia o mais rápido possível. Agora que todos os recursos que ele usou foram negados, a nossa expectativa é que seja logo no início do ano que vem, né? Depois que passarem o recesso de final de ano e tudo mais. A gente tem essa esperança que esteja logo no início. Antes do grande dia, a assistência da acusação já está se preparando. Jader Aldrin detalha sua tática para o júri. Então, eu já estruturei todo esse processo, já tenho mais ou menos uma convicção daquilo que vou apresentar em plenário. O anterior promotor desse caso era o Dr. Aníbal, nesse processo, mas já tive contato com o promotor atual do caso, já conversamos, já passei algumas pontuações para ele e iremos nos reunirmos nas proximidades do júri. O que acontece? E é uma questão técnica também. O assistente da acusação, ele possui direito de fala no plenário do júri. Este júri, como está composto de 2 réus, legalmente, com base nos preceitos legais, a assistência da fase das debates orais, ela terá um tempo de 4 horas e 30 minutos de fala. Esse tempo de fala, da primeira fala de 2 horas e 30, primeira fala da acusação dos assistentes, depois a defesa fala, depois a acusação dos assistentes vem a chamada réplica, é de 2 horas, então 2 horas e 30 para o primeiro momento, 2 horas para o segundo momento. Em caso de que não haja um acordo, porque neste momento os assistentes acordam com o promotor como é que será dividido os trabalhos, e isso eu acredito que ficará melhor delimitado no dia do júri, mas a norma fala em 1/4 de tempo, se não houver um acordo prévio. Acredito que pela experiência que eu tenho em tribunal do júri e pela conversa que já tive com o promotor de justiça, talvez a gente divida esse tempo por igual, porque eu tenho uma apresentação muito significativa para esse júri e da parte da assistência eu deixo o tecnicismo produto promotor de justiça para trazer ali explicação, a parte do direito maciço. E o que eu quero para esse júri é a apresentação dos meus slides e eu quero trazer todo o contexto dessa trama. Eu quero trazer desde o início, eu quero trazer as contradições, os deslindes, eu quero trazer os frames de vídeo, porque veja bem, os réus prestaram interrogatório e ficou gravado. E aquela prova gravada, ela pode ser utilizada pelas partes. Tudo que está no processo pode ser utilizado pelas partes. E aí, e aqui digo, o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar tudo aquilo que foi falado pelos acusados, inclusive pelo menor, que participou da instrução. Vou framear exatamente, porque são interrogatórios de mais de 1 hora, e eu só tenho pouco tempo. Então eu tenho que preparar para o tempo que eu tenho de fala. Framear aquelas falas e trazer nos slides seguintes as contradições. O que o processo contradita em relação àquilo que se fala. E é assim que se ganha júri. Ou sendo acusação, ou sendo defesa. É você demonstrar a verdade no processo e as condições dentro do processo. Eu vou estar explicando ali para jurados, para juízes leigos. Então é isso que acontece. A gente está esperançoso que esse júri aconteça logo. Para Fernanda Cavalcante, o júri é o momento de finalizar um ciclo de dor para a família, garantindo que o veredito traduz a crueldade do crime. Nós estamos partindo agora para o tribunal do júri, que é um fechado caixão, né, para a família, né, a gente ter um resultado e a gente torce, né, que a justiça seja feita, né, no caso da Caiane, e que os culpados sejam condenados.
né, e que tenham a pena, né, proferida aí pela justiça de forma justa. A história de Caiane Bezerra Lima nos ensina muitas coisas. Uma delas é que a ameaça pode estar no íntimo. O tio Luciano, o primeiro a desconfiar de Leonardo, pede que o julgamento sirva de exemplo. Ele revela qual o sentimento que teve ao saber que os recursos se esgotaram e que os réus poderiam finalmente sentar perante ao júri. Justiça feita. Mas tem que ser condenado, tem que terminar isso aí. Tem que ser a júri popular, tem que ser condenado. Eles têm que pagar pelo que fizeram. E para que outras famílias não sofram a mesma coisa que a nossa sofre até hoje. A dor da família se transformou em ativismo. Brenda, a irmã caçula, alimenta o perfil na rede social Justiça por Caiane e tenta mostrar a todos quem a irmã era. A maioria das pessoas pode saber quem era a Caiane de verdade, porque é isso que a gente tenta mostrar. Se a voz dela foi calada, a gente tenta mostrar a voz dela para o mundo de alguma forma. Ela também levou o nome de Caiane para a luta antifeminicídio. É que essa luta antifeminicídio, a gente não tá só, a gente buscou se unir com outras famílias que também tiveram casos repercutidos, como a Cris Lameu, como a Clarissa, que também não teve o caso julgado ainda, para que essa nossa dor se transformasse em força e que a gente pudesse lutar pela vida delas e de outras mulheres para que essa voz não fosse calada. Abalada, machucada e em uma espiral de luto constante. Luciana, mãe de Caiane, ainda não consegue lidar com situações corriqueiras do dia a dia, mas dá exemplo de humanidade e de grandeza. Só que assim, as pessoas dizem, você tem raiva dele? Eu não tenho raiva dele. Eu não tenho raiva dele. Eu não guardo raiva dele nem de ninguém. Porque a minha raiva, às vezes, é só naquele momento e passa. Eu não tenho raiva. Eu só quero saber o porquê. Pra quê? E que eu não quero vingança, eu quero justiça. Para Luciana, o legado de Caiane é a própria força de quem venceu na vida e que agora a mantém de pé. E a força de que eu gosto, que sempre eu peço para ela quando eu estou em casa, que eu vou rezar, eu sempre peço para que ela me dê a força que ela tinha para seguir em frente, para lutar, principalmente para lutar por ela. A força de voltar a estudar, fazer alguma coisa, porque ela sempre ficava me incentivando. Mamãe, vai estudar, mamãe, vai fazer um curso, vai mudar de profissão. E eu quero essa força que ela tinha, que eu tinha até um certo tempo da vida e que eu acho que adormeceu, perdi, não sei. O que me domina hoje é o medo, o pânico, a ansiedade, o nervosismo, tudo isso que impera hoje para mim. Mas que as pessoas estudem, lutem pelos seus sonhos, que corram atrás, que não desistam. Esse legado que ela deixou pra gente correr atrás dos nossos sonhos, continuar estudando, se formando, e que eu consiga seguir isso também. Vai conseguir. A história de Caiane Bezerra não termina aqui. Ela ecoa em cada mulher que decide olhar com mais atenção para quem dorme ao seu lado, por quem luta pelos seus direitos. Caiane também vive na força da família, que não permitiu que sua morte fosse apenas mais um número. Eu sou Emerson Rodrigues e este foi o Sigilo Quebrado, Sol Nascente, caso Caiane. Obrigado por nos acompanhar nesta busca pela verdade
Que o veredito final traga a paz que a família de Caiane tanto busca. Esse podcast é uma produção original da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A trilha sonora é da biblioteca do YouTube e do Pixabay. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação é da Karine Zaranza e do Alan Barros. A gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. O gerente de audiovisual é o André Melo e o diretor de jornalismo é o Gustavo Bortoli. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Eu gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com seus parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Eu também peço que você deixe o seu comentário e avalie também nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br.